Vocês já ouviram falar do Pacto do Esquecimento? El Pacto del Olvido? Eu imagino que não, porque eu moro aqui na Espanha e eu não tinha ouvido falar até hoje. Hoje de manhã eu assisti um documentário que eu queria assistir há muito tempo, que se chama El Silencio de Otros, O Silêncio de Outros, e que fala sobre isso, sobre esse Pacto do Esquecimento. Eu tenho vindo aqui constantemente falar sobre a memória histórica, sobre a importância de estudarmos o passado e aprendermos com as lições do passado também, para que certos horrores que se deram anteriormente, certos regimes repressivos, não voltem a se repetir, que não sejam legitimados pelo discurso de políticos populistas que querem utilizar a falsa ilusão de segurança do passado para trazer de novo a repressão. Na Espanha, assim como em muitos países no mundo, ao longo do século XX, você teve um regime repressivo aqui, ditatorial, autoritário. Por quase 40 anos, o ditador da Espanha foi o Francisco Franco. E ele foi responsável por atrocidades tremendas. Estima-se que haja centenas de milhares de corpos em valas comuns, pessoas que desapareceram durante o regime, e também entre dezenas ou até centenas de milhares de crianças que foram roubadas de seus pais. E esse documentário, El Silencio de Otros, fala justamente sobre isso. Sobre como, após a morte do Franco, após o fim do regime repressivo, os políticos e quem estava no comando decidiram fazer um pacto de esquecimento, uma anistia geral, tanto para criminosos do Estado, pessoas que torturaram os outros, generais, quanto para aqueles que foram resistência ao regime repressivo. Isso também se deu em outros países do mundo, após regimes repressivos no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru, em vários países do mundo também, você teve esse tipo de anistia geral para criminosos políticos. Após a Alemanha nazista também houve isso. Mas além disso, como se isso não bastasse, também houve esse pacto do esquecimento, para que não se falasse mais nisso. Vamos esquecer, vamos pôr uma pedra sobre isso, vamos enterrar esse assunto e não vamos lembrar o que aconteceu. Só que, obviamente, que é muito mais fácil você falar do que você fazer, porque muita gente que foi vítima desse tipo de crime, desse tipo de barbárie perpetrada pelo Estado, não consegue esquecer. Não consegue esquecer que foi torturada, não consegue esquecer que foi vítima do Estado e de agentes do Estado. E outra coisa que é um agravante, que também se deu em muitos países pelo mundo, inclusive na Alemanha pós-nazismo, é que os mesmos generais, os mesmos políticos, os mesmos policiais, juízes, médicos que cometeram crimes bárbaros continuaram em seus postos. Eles não foram removidos do seu cargo. Eles continuaram atuando, ainda muitas vezes, defendendo elementos da ideologia repressiva ao qual eles pertenceram. Então, nesse filme, o que eles mostram é que certos crimes, crimes contra a humanidade, eles não prescrevem jamais. Então, embora a Espanha tenha tentado pôr panos quentes sobre o assunto, enterrar o assunto, isso é um crime internacional. Isso é um crime que pode ser, assim como houve com o Pinochet, esse é um crime que pode ser levado a cortes internacionais para julgarem esses casos. Então o que eles fizeram foi, como a Espanha não queria mexer nesse assunto, não queria analisar esse passado tenebroso do país, o que eles fizeram foi que um grupo de denunciantes solicitaram uma corte argentina para fazer isso. Se você for para a Argentina, se você for para Buenos Aires, você vai ver uma coisa bastante interessante no país. Porque esse foi um país que tentou lidar com o passado de repressão deles também. Eles foram obrigados a lidar com os fantasmas do passado. Onde eu morava na Argentina, no bairro de Almagro, se você andasse pelas ruas, você de vez em quando encontrava no chão umas placas com algumas inscrições e diziam: aqui fulano de tal e cicrano foram sequestrados e desapareceram. Esse é um modo para não se esquecer. Esse é um modo bastante simples, na verdade, para você não se esquecer do passado. E uma coisa que esse documentário espanhol mostra é que não apenas não houve esse processo de lidar com a barbárie, como também muitos emblemas, muitos símbolos, muitas ruas homenageando generais ainda existiam na Espanha, ainda existem na Espanha, na verdade. Se você for para Madrid, há ruas homenageando torturadores, há ruas homenageando generais franquistas que levaram à morte de milhares de pessoas, através de abusos do Estado. O fato de você ter hoje, aqui na Espanha, pessoas que defendem o Franco é justamente porque isso não é trabalhado nas escolas, isso não é debatido, isso foi esquecido, isso foi posto na geladeira para que a gente não pense nisso mais. E eu interpreto também que no Brasil, boa parte dessa retórica de retorno à ditadura, à repressão, também tem a ver um pouco com essa falta de conciliação do passado com o presente, de você tentar entender o passado, entender os horrores do passado, reforçar isso. Tem museus que retratam a barbárie, para que você possa lá levar o seu filho nesse museu e você vê, aqui eram torturadas pessoas, aqui você tinha presos políticos que foram presos sem nenhum tipo de julgamento ou de maneira arbitrária,
e sofreram abusos do Estado. Porque se você mantém viva essa memória, se você constantemente repete o passado em seu horror, isso ajuda a evitar também que isso retorne um dia. Porque quem cometeu as atrocidades pode esquecer. Os torturadores, os generais podem esquecer disso. Mas quem foi vítima não vai esquecer. E os filhos das vítimas também, de quem desapareceu, de quem sumiu, de quem teve seu filho roubado. Como eu disse, podem ser centenas de milhares de crianças que foram roubadas de suas mães nos hospitais após o parto. Essas pessoas jamais vão esquecer isso. Eu recomendo que vocês vejam esses documentários, se vocês conseguirem encontrar, El Silencio de Otros, O Silêncio de Outros, pois isso também fala muito para o Brasil. Embora seja o contexto específico da Espanha, do que se passou aqui, do regime autoritário aqui, isso também fala, porque o Brasil também teve um processo muito parecido. Embora tenha havido a Comissão da Verdade no Brasil, no qual vítimas da ditadura puderam falar, contar suas histórias, são horas e horas de depoimentos de pessoas que sofreram maiores atrocidades nas mãos do Estado brasileiro repressivo, da ditadura militar. Embora tenha havido esse esforço de reconciliação com o passado, de entender o passado, de compreender como isso afeta ainda os nossos dias, ainda assim há um certo pacto informal de esquecimento. Vamos fingir que era bom. Bom era aquela época. Hoje que é ruim. Aquela época era boa, tinha segurança. Sendo que, na verdade, você sabe que não era bem assim. Se você lê um autor como Rubem Fonseca, por exemplo, que escreve contos policiais, que era um jornalista, um repórter de porta de cadeia, você sabe que era um país bastante violento. Talvez não houvesse os índices atuais de violência, mas já era um país bastante violento. E não apenas violência urbana entre criminosos e cidadãos, mas entre o Estado e cidadãos. O que ainda é pior. Você ser vítima de um criminoso é algo horrível, é algo condenável, mas você ser vítima de um criminoso fardado, com o uniforme do exército ou da polícia, é muito pior ainda, porque a sensação de impotência é ainda muito maior, porque a quem você vai recorrer? Se o juiz faz parte desse Estado, se o presidente faz parte desse Estado, se todos fazem parte desse Estado que querem te destruir, para onde você recorre? E esse é o grande problema das ditaduras, porque você não tem a quem recorrer, porque o seu inimigo é o Estado. Já que a gente está falando de crimes contra a humanidade, eu quero ler aqui um trechinho de uma coluna da Mônica Bergamo de ontem, porque o Bolsonaro foi denunciado agora ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade também. Eu vou ler aqui para vocês. O presidente Jair Bolsonaro foi denunciado nesta quarta-feira, dia 27, no Tribunal Penal Internacional, TPI, por crimes contra a humanidade e incitação ao genocídio de povos indígenas do Brasil. A representação é da Comissão Arns e do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Diz mais adiante. O TPI avaliará se abrirá investigação. A denúncia diz que Bolsonaro incitou violência contra populações indígenas e tradicionais, enfraqueceu a fiscalização e foi omisso na resposta a crimes ambientais na Amazônia. Aqui não encontramos um caminho eficiente. Indo para lá, esperamos estimular as forças internas do Brasil para apurarem essas questões, diz o presidente da Comissão Arns, o ex-ministro José Carlos Dias. Isso que o José Carlos Dias fala é importante, porque justamente é o que se mostra no documentário sobre os crimes do franquismo. Porque muitas vezes, você denunciar para uma corte internacional não quer dizer que vai ter algum tipo de avanço, não quer dizer que vão extraditar o Bolsonaro para ser preso em algum lugar, não quer dizer que vão extraditar os criminosos franquistas para a Argentina para serem condenados lá. Isso não vai acontecer, possivelmente. Assim como ocorreu com o Pinochet, no qual tentaram extraditá-lo para a Espanha, que é onde ele foi condenado por crimes contra a humanidade. Mas isso pode forçar o país a tomar providências também. Embora possa não haver nenhum resultado prático em nível internacional, pode forçar o próprio Brasil a evitar que o Bolsonaro continue com a sua retórica de destruição e com suas práticas de destruição. Porque a retórica é o começo disso, né? No fundo, o que você tem é uma retórica que leva a atos, de fato, e que põe em risco ali comunidades indígenas e a floresta amazônica. Então essa denúncia, por mais que não leve a lugar nenhum, ou não possa levar a lugar nenhum, ela é importante para trazer visibilidade internacional e nacional também sobre os atos do presidente. Tem um ponto nesse documentário espanhol no qual uma das vítimas de tortura diz que acusavam ele de querer vingança contra os torturadores. E ele fala, mas se você confunde justiça com vingança, aí fica difícil. E é justamente isso. A memória histórica não é vingança, não é você querer se vingar de quem foi agente do Estado e que estava cumprindo ordens, entre aspas, para poder se eximir da responsabilidade. A questão não é essa, a questão não é se vingar do passado ou se vingar das pessoas que fizeram isso. A questão é o senso de justiça, é de você realmente não esquecer o que se deu e evitar que ocorra no futuro. A memória nossa, tanto individual quanto coletiva, é um modo para a gente evitar cometer os mesmos erros sempre. Porque não faz sentido, depois de 30 anos de redemocratização, você ter pessoas solicitando mais uma vez, querendo mais uma vez, um regime repressivo no Brasil. Não faz sentido. Tem adultos aqui, tem pessoas que viveram isso, que foram vítimas disso, que estão falando essas coisas. Não é algo do passado longínquo, não é algo de 1800 que a gente tem que lembrar, que é algo distante, que não tem nenhuma relação com a gente hoje. São coisas recentes.
Pessoas que a gente conhece, que você conhece talvez, vivenciaram isso e sofreram com isso. E nesse caso, em particular da Espanha, essas pessoas foram obrigadas a se silenciarem, a ficarem quietas, a aceitarem que acabou e agora siga diante sua vida, sendo que é impossível, depois que você sofre abusos tremendos do Estado, você retomar uma vida normal, você reconstruir a sua identidade enquanto ser humano. Porque crimes contra a humanidade é justamente isso, é a desumanização do outro, porque você é uma minoria étnica, porque você é de uma minoria política, porque você é de esquerda, porque você é comunista, porque você é gay, porque você é negro, porque você é judeu, porque você é muçulmano. É uma desumanização, como se o fato de você ter algum atributo ou se identificar com algum tipo de ideologia o tornasse menos humano e menos digno de tratamento humano. Como se isso legitimasse a execução dessas pessoas em valas comuns. Uma coisa que é assustadora nesse documentário é saber que pela Espanha inteira você tem dezenas e dezenas ou centenas de valas comuns. Nos campos, nas rodovias, em cemitérios por aqui. É um passado que as pessoas não querem confrontar, porque é um passado assustador, assim como o passado do Brasil também é assustador. Eu recomendo muito que vocês assistam esse documentário, se encontrarem, como eu disse, porque é aquela coisa, a gente tem que lembrar, a gente tem que aprender com o passado e com as lições do passado. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. A gente não vai conseguir compreender os alertas do presente agora se a gente não entender os alertas do passado também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas histórias aqui. Primeiro, vocês já ouviram falar desse pacto do esquecimento que eu mencionei no começo aqui. Se vocês já têm alguma noção disso, eu não tinha, realmente não tinha. E sobre a denúncia agora de crimes contra a humanidade por Bolsonaro, por pôr em risco a vida de indígenas e a integridade da floresta amazônica. O que vocês pensam sobre isso? Vai dar alguma coisa também? Se serve de alerta, se serve de advertência para o mundo, se pode servir para alguma coisa dentro do próprio país também? O que vocês pensam? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais.